Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, de cinema, de teatro e de como o estresse pode afetar a nossa pele. Os nossos convidados são Tânia Malheiros, que é cantora e está lançando o seu primeiro CD autoral, que se chama A Moça no Espelho. Prazer em tê-la aqui. Prazer. Nós estamos com Márcia Senra, que é dermatologista e vai falar conosco sobre como o estresse pode afetar a nossa pele. Márcia. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer é nosso. É estressante estar aqui. Charlie Brown é cineasta e está lançando o filme Vermelho Rosso, que foi premiado como melhor roteiro no Festival do Rio do ano passado, não é isso? É isso. Está entrando em cartaz hoje? Amanhã. 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 Beleza. Daniel Dantas e Melissa Vettori. É Vettori e Vettori? Vettori. É Vettori. São atores. Eles estão em cartaz com a peça Isadora, sobre a vida da bailarina Isadora Duncan. Tá? Prazer em tê-los ambos. Prazer enorme. Prazer é nosso. Prazer enorme. E nós estamos com Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai dizer para vocês como vocês devem participar do nosso programa. Bruno. Isso mesmo. Boa tarde, Vera. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, o senhor, a senhora que está em casa. Quer participar do Sem Censura? Chegou a hora. Manda mensagem nas nossas redes sociais. Usa a hashtag Sem Censura. Eu vou estar aqui de olho em tudo e vou passar para eles, eu prometo. Né? Bom, vamos começar com Márcia Serra. É verdade, Márcia, que 30% das doenças de pele são originárias do psique humano? Fiquei chocada. Eu também não tinha essa ideia, mas ao longo da vida de profissional da área de dermatologia, a gente sente isso, mas não aprende essa estatística, né? Então, vai vendo que a gente trata doenças comuns, psoríase, herpes, queda de cabelo, tudo isso, e você é pouco eficaz. Então, a minha trajetória foi ver o que eu podia fazer mais por esse paciente, né? Aí fui fazer psicossomática, fui fazer homeopatia, fui ampliar para dar alternativas para o paciente cuidar. E depois eu fui aprofundando mais ainda e fiz uma pós-graduação na psiquiatria. Olha só isso. Para entender a pessoa que está na minha frente, né? Que tem a doença de pele e o que pode fazer com aquilo. Quer dizer, você foi além de um estresse, de um emocional desgastado. Você foi para o transtorno mesmo, de comportamento. Exatamente. Porque a própria pele, você com uma doença visível e que você vai ficar com vergonha, vai dificultar relacionamento, vai dificultar se expor, aquela doença traz para a pessoa um mal-estar muito grande, uma autoestima muito baixa. Então, você começa a estudar ansiedade, começa a estudar depressão e começar a caminhar com esse paciente junto com ele e entender o que está acontecendo e em que momento da vida abriu o quadro. E a gente tem, por outro lado, os pacientes que eles são psiquiátricos, eles não têm noção e eles procuram médico de pele para você dar jeito. Então, eu era muito jovem, eu fui para a Amazônia, fiquei lá um tempo e falava, o que eu vou fazer com isso? Você começa a ficar muito angustiada. Eu comecei a tratar a minha angústia para lidar com os pacientes. E aí você vai vendo que você se melhorando, você melhora também e começa a dar dicas melhores para o paciente, você entende mais, você é mais empático, consegue ter uma relação médico-paciente, até para uma receita diferente. Eu não posso dar uma receita para uma pessoa que não tem paciência para usar creme na lesão, eu mandar um monte de creme. Então, a consulta, ela tem que ser uma consulta que você veja a pele e veja também os aspectos mentais dessa pessoa, a maneira que ela senta, a maneira que ela fala, a maneira que relata a sua história de vida. E ali a gente vai conseguindo traçar caminhos. Ô, Márcia, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, psoríase, vitiligo, herpes, são doenças que eu pensava que eram doenças que pioravam com você nervosa, com você com emocional mais frágil, sistema imunológico em queda. Isso. Mas é mais do que isso, quer dizer, um
um desequilíbrio emocional pode causar essas doenças, entendeu? Ou isso também não tem tanta importância? Isso são teorias, porque a pessoa tem uma genética, tem um fator que propicia, igual você imaginar um diabetes, né? Então, você tem uma possibilidade de desenvolver tal doença. E aí você tem um fator gatilho, e aquilo pode abrir o quadro. E é muito comum, a gente ouve isso o tempo inteiro. O paciente fala o tempo todo, eu não tinha nada, perdi meu pai, ou me separei, ou grandes tragédias. Eu, no Rio, vivo num hospital que é debaixo ali de uma comunidade, então a relação das questões sociais... Você de Ipanema, né? Que é bem ali no Cantagalo, Pavãozinho. Então, a questão social influenciando a abertura do quadro cutâneo é muito importante. Estar na pele, a gente tem várias frases, né? Como a pele é um sistema que vem desde do nascimento, da pele, formação, né? Embrionária. O sistema nervoso e a pele vêm do mesmo, depois é que se separa. Então, o sistema nervoso, se você não estudar a junção... Eu fui só descobrir isso, que existia congresso fora, que eu até trouxe, é psicodermatologia, tem esse nome. São os médicos que vão a esses congressos junto com os psiquiatras e os psicólogos. Hoje em dia você seria uma psicodermatologista? Eu fiz formação nisso. Foi até a Rússia, né? O último congresso foi na Rússia. Eu não estou acreditando nisso. Foi. O que a Rússia tem hoje aqui? Aqui tem algumas coisas. Entendeu? A Rússia está... Tânia, você vai ter que descobrir algum vínculo seu com a Rússia, porque se ela sair de um congresso que você acabou de estar na Rússia, não, é isso? Foi no final de 2015. Tá, porque os dois estão fazendo Isadora quando ela chega da Rússia, lá toda complicada. O Charlie filmou na Rússia. Tem que fazer alguma roda de samba. Por favor. Vamos lançar o disco na roda de samba. Vão ficar doidos. Vão adorar, eu acho que vão. Porque quem não gosta de samba? Não é? Mas conta mais do outro lado, da interação da doença com a pele, ou seja, pacientes com transtorno que aí, de repente, vão na verdade, transtorno causa, você fala de obesidade que causa, de repente, uma dobradura que aí fica... Eu me lembrei, assim, você falou de obesidade, psoríase, né? Eu juntei. Hoje a gente sabe que a psoríase é uma doença que ela é metabólica. Então, você vê muito paciente obeso, hipertenso. E o que você vai fazer com aquela doença de pele se ele está o comportamento não está adequado? Então, a ideia é você, na consulta, e ter uma consulta mais ampla, mais demorada com esse paciente, é você poder traçar, é um treino, né, de escuta muito importante. Você começar a dar dicas ou ver até que ponto você pode gentilmente indicar um trabalho maior. No hospital a gente tem psiquiatra, tem psicólogo, que a gente trabalha, faz em alguns casos o atendimento multidisciplinar, em conjunto. É muito interessante porque fica muito rico, o paciente entende que ele precisa estar sendo visto por essas áreas. Você acaba dando consultas psicológicas? A psicodermatologia, eles dividem o dermatologista que tem a habilidade de perguntar, de saber sobre a vida, e tem o nível 2, que é alguém que fez alguma formação. Então, nós temos na Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem gente que fez psicanálise, tem gente que fez terapia cognitiva comportamental. Eu estou indo mais para a área, atualmente, eu estou ensinando o paciente a se cuidar, a ele pegar a rédea da própria vida e tirar do meu ombro a responsabilidade que eu vou curar. Sim, mas, por exemplo, se você tem um paciente com transtorno que pega aqueles remédios de tarja preta que são barra pesadíssima, eles também ocasionam lesões de pele? Tem medicamentos da psiquiatria que podem dar doenças cutâneas, tem. Tudo isso a gente tem que ver em conjunto. O paciente chega com uma queixa, você é médico, segundo dermatologista, então você vai examinar o órgão que te interessa, mas junto com isso você vai ver quem é essa pessoa
o histórico todo de uma boa anamnese, o que ele usa, se já fez cirurgias, quais foram os impactos sociais na vida. Tem pessoas que sofreram traumas imensos e a pele vai ser o órgão de choque. Então, tem uma doutora na Europa que ela escreve muito sobre lesões cutâneas e somatizações pós-estresse traumático. Então, muitas coisas a gente pega o adulto com traumas anteriores e que a pele vai ser o órgão de choque. Por exemplo, herpes necessariamente, porque eu achava que herpes era um vírus. E aí? Ele é um vírus. Ele só vai se desenvolver se eu tiver péssima? Se eu tiver... Tem os herpes simples e o herpes zoster, né? São dois vírus. Mas o comportamento deles, como qualquer doença, eu acho que baixou a imunidade, você está propício. Tá. Então, é um sistema neuroimunoendocrinológico. Nós somos uma rede de informação, desde o que você pensa. Então, hoje eu estou mais ligada na maneira, assim, do que você pensa, porque tem pacientes que estão lotados de lesões dermatológicas e aquilo não é problema. E tem outros que têm uma lesão, aquilo é a tragédia total. Então, a mesma situação, ela é diferente, vista pela pessoa diferente, né? Então, você tem que ver qual o impacto daquela doença naquela pessoa. Olha só, eu sei que qualquer médico entra em qualquer lugar e todo mundo fica doente imediatamente e começa a consultar. Não conheço. Dermatologista, então, é uma delícia. Porque dermatologista ainda tem o lado. Não, ainda tem o lado da beleza. Você diz, olha, ainda o que você acha? Você faz botox, não faz botox? Aquelas coisas. E, em geral, por exemplo, eu tenho queda de cabelo. Cada um de nós vai ter uma queixa, assim, tipo, eu tenho mais, não sei o quê. Em geral, o que mais você atende? Ou isso depende mulheres do têm local mais... que eu estou. Ah, olha. Porque eu morei no interior de São Paulo, era câncer de pele, porque eram pessoas descendentes de italianos, muito brancos, trabalhavam na roça, então era muito tumor de pele, muito câncer de pele. Na Amazônia, eram doenças tropicais. E aqui no Rio, no meu consultório em Ipanema e o Hospital de Ipanema, tem tumores, mas tem muita estética. Todo mundo hoje quer ter uma autoestima e procura rejuvenescimento. As pessoas estão envelhecendo mais tardiamente. Então, ouve a TV, quer estar fazendo as mesmas coisas. E é a função do dermatologista também cuidar dessa parte, porque é uma autoestima. A gente melhora muito. Eu estava lendo nesse livro, que é novo, eles colocaram o Botox na depressão. Para mim foi uma coisa surpreendente. Como assim? Cura a depressão? Pois Acho que interessante, adorei essa. Quer dizer, você cura de duas coisas. Eu fiquei pensando, eles estão ainda vendo qual o efeito. Se é um fato assim de você melhorar sua aparência com o rosto mais jovial, aplicando Botox, e isso te traz uma melhora da autoestima, ou se realmente o fato de você... O veneno ter esse efeito. Eles não sabem ainda, mas o que eu ouvi lá nesse congresso foi interessante. Eles fizeram um grupo de pesquisa com alunos que iam fazer uma prova, e um grupo fez com uma caneta sorrindo, e o outro grupo sem o sorriso. O grupo que fez com a mímica facial sorrindo fez melhor do que quem não fez. Ou seja, se você está infeliz, mas se você acredita que você está melhor, é a sua postura corporal, você passa isso. Postura corporal, vamos lá. Você acaba passando uma imagem que você está bem. Porque a pessoa depressiva, você lê a postura corporal. A gente aprendeu muito lá assim, sobre o não verbal, né? Você pode dizer que está feliz e está com o ombro assim, mas fala, não, eu estou feliz, eu estou feliz. Então, você tem que, como médico, ter essa percepção também, né, do que está se passando. E essa área é muito rica, porque engloba você propor algumas alternativas para o paciente. Eu hoje tenho mergulhado muito na alternativa, por exemplo, de psoríase com a meditação. O que é a psoríase mesmo? É um negócio não é cabeça? São no couro placas cabeludo? vermelhas, descamativas,
podem ser poucas e podem tomar o corpo todo Tá. e podem ainda atingir articulações. Mas pode um ser fungo? doloroso. Não, é uma doença que ela é inflamatória, crônica. E a gente sabe que todo esse sistema, desde o pensamento e o sistema neuroendócrino, por isso que eu estou gostando dessa área de mindfulness, meditação, porque você começa a perceber o tipo de pensamento que você tem Recorrentemente. no seu dia a dia. E que tem uma influência na pele. Com certeza, porque se você pensar o tempo todo, eu estou com psoríase, onde vai dar isso? Eu vou ler na internet, olha só como é que eu vou ficar. E às vezes são poucas lesões, mas a pessoa já está no futuro, nem está acontecendo nada. Então, essa prática que hoje está ajudando muito e tem muitos trabalhos reconhecidos científicos, você está prestando atenção no aqui e agora, você diminui a sua ansiedade. Você fica mais presente, você não fica pensando em coisas do passado, nem pensando o que vai acontecer, que é muita causa de ansiedade. E a gente está lotado, né? A Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com essa epidemia silenciosa de depressão. Até 2020 a gente espera aumentar mais ainda. E o Brasil tem sido apontado como um dos campeões. Campeões e uso de antidepressivos e de medicamentos, né? Então, eu acho que é uma alternativa você ensinar, aprender a lidar com suas emoções. E essa prática, ela veio assim, eu estava lendo um artigo depois do Congresso da Rússia, veio na minha mão sobre como é que o cérebro processa tudo isso. E por que a meditação, conhecida há 1000 anos, tem um efeito real nessas doenças onde você trabalha a Na tua clínica, ansiedade? Márcia, isso realmente mudou? Quer dizer, todo esse teu approach novo, isso você trouxe resultados concretos? Além, no dia a evidentemente, dia. você apoiar o teu paciente, Isso, óbvio, né? isso. Você tem uma compreensão dele que você não tinha antes, com certeza. Mas teve, do ponto de vista clínico, teve efeito? Todo dia no hospital Tem? eu tenho relatos assim, individuais de mudança. Na própria consulta, a gente é capaz de apontar caminhos e a pessoa que está pronta também para ouvir e prestar atenção, né? Ela absorve aquilo muito bem. Eu levo choque assim diariamente, porque eu falo, eu fiz isso, porque a paciente fala, não, eu emagreci, as minhas lesões sumiram, depois que a senhora me ensinou aquela coisa da respiração. Que delícia. Eu falo, é mesmo? Aí você diz, Engraçado. Eu fiz? A senhora devia ser psicóloga, falam muito isso. Mas o médico, ele passa pela psicologia, né? Eu acho que um bom médico, qualquer Márcia, tem um que bom médico entender passa isso. pela boa escuta, na verdade. Qualquer um de nós, a gente melhora quando a gente consegue escutar o outro, não é não? Mas uma visão do corpo como um todo Não é custa nada, diferencial. né? É isso, exato. Eu acho que Essa é a sim. questão. E a rapidez de uma consulta, ela hoje não te dá chance, né? E isso atrapalha muito, porque a pessoa se sente que não foi escutada e que não compreendeu. Imagina uma pessoa chegar toda ferida e você percebe que é ela que está cutucando a pele, é ela que está provocando É ela que aquilo. está se coçando. Bom, a gente vai para o intervalo, mas aí certamente nós vamos ter muitas consultas a respeito disso tudo. Obrigada, Márcia, foi um prazer. Bom, nós vamos para o intervalo. O Sem Censura volta já com o seu segundo bloco. Hoje, o Sem Censura está falando de música, de teatro, de cinema e de cuidados com a pele. Bruno, nós temos já muitas consultas com a doutora Márcia Serra. Olha só, a Ana Coraz, ela fala, nossa, doutora Márcia é tudo que qualquer doente precisa. Além de linda, sua voz já vai dando uma calma, uma paz. Isso, é verdade, nós achamos aqui também. A Jane, ela fala, é vero, todas as emoções colam no nosso rosto. E a Lenita, ela tem uma pergunta. Meu filho rói unhas, o problema é psicológico? Ela pergunta, como resolver? Já passei esmalte e nada. Eu também tenho. Eu roo a unha e roo a pele em volta, sai sangue, é uma coisa horrível. Mas isso não é doença. Dependendo do grau, a gente tem casos que o nome disso é onicofagia. E você pode roer tão intensamente, tem casos até de roer a falange do dedo,
de Tá. tanta De tanta ansiedade. Sangra, sangra, pode sangrar. Então, né? isso pode ser um hábito, simplesmente um hábito que a pessoa adquiriu e o cérebro aprendeu a fazer aquilo. Pode ser já utilizando numa fase de muita ansiedade e aí começa a lesionar a tal ponto que passa a ser uma preocupação mesmo e pode ser uma compulsão. Então, você tem que ver que espectro tá, né? E levar tranquilo também, porque isso passa. A não ser que seja um momento também que a criança esteja passando uma dificuldade maior, é você investigar um pouco e não ficar reforçando aquele hábito. Pois é, né, Márcia? Eu tenho a sensação que quando a gente diz para um filho assim, olha, é proibido fazer isso, você está dizendo outra frase, você está dizendo, faça isso Exato. escondido de mim. O cérebro entende assim. Não é? Porque pode dizer proibido, acabou-se. Por isso que a forma de falar, que eu acho que essa terapia cognitiva comportamental, que é preconizada em muitas doenças de pele, que é a melhor, que a Organização Mundial de Saúde fala, essa que funciona, porque você vai prestar atenção na forma que você está falando com você mesmo e a forma que você fala modifica a comunicação neuronal, né? Deixa eu aproveitar e pegar aqui o nosso doente do dia, que é o Charlie. Charlie, você rói unha? Não, eu não vou. Só quando você está mostrar. nervosa? Não, eu roo a unha e eu roo a pele em volta, sangra. Você pode, depois a gente conversa. Tá? Mas eu também como cutícula em volta, Você mas não também? chega a sangrar, não. Mas é porque vocês mulheres fazem a unha, aí tem que fazer alguma coisa, né? Mas Mas tem os homens ansiedade na história? Tem, Sempre mas eu tem, fumo né, também, naturalmente. roo unha, gente. Ele está pronto para fazer meditação, mindfulness, porque, por exemplo, criança que tem dermatite atópica, é um terror na família. A criança acorda se coçando inteira, não dorme. E como é que você vai falar para ela não coçar se ela está sentindo coçar? E eu acabei fazendo um levantamento bibliográfico sobre isso. São transtornos psicológicos na criança com dermatite atópica. E aí eu vi uma coisa interessante. A Avene é uma empresa que faz muito produto para atopia e tem outras também, mas lá nessa estação Avene, eles ensinam a criança a sentir a coceira, pegar um bonequinho de pelúcia, botar um velcro e colocar onde está coçando e coçar dentro do travesseirinho. E não a própria pele, porque senão forma um ciclo vicioso. Claro. Porque no caso dele, ele arranca, aí a pele nasce pontiaguda, ele vai lá de novo. Tá. Sim. Né? Então, você teria que estar respirando, suportando aquela vontade. É barra pesada, né? Não, realmente. Vamos respirar. Olha só. Charlie, deixa eu começar com você por outro assunto. Charlie Brown. Vamos começar pelo nome? É um problema isso. Porque Não o meu é um pai- problema, meu é pai o seu nome. O meu pai é argentino. O Brown não é sobrenome, né? Mas é É escrito... B-R-A-U-N, não é Brown. Exato. E meu pai é argentino, então eu morei lá quando eu era muito pequeno e o meu nome é Carlos Brown. Só que os argentinos têm mania de botar esses apelidos assim. Então o apelido de Carlos é Charlie, como Francisco e Chico, coisa e tal. Então era normal, desde criança, Charlie Brown. Né? Quando eu vim pra cá e tal, as pessoas aí começaram a achar que eu tinha inventado esse nome artístico, imagina. Charlie Brown. Mas eu ia fazer o quê? Todo mundo me conhecia por isso, né? Você se conhece assim? Eu me conheço assim. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Tem Vou lá, Carlinhos sim. Brown também. O Carlos Brown e tem o Carlinhos Brown. O nome da minha mãe é Sampaio. O Carlos Sampaio, sei lá, tem deputado, tem sei lá o quê. Eu falei, vou Não, ficar vou assim. ficar Ainda tem a assim. música, Charles Brown. Pois é, mas Ainda tem a música. ainda tem que é do Benito de Paula. Benito. do Benito de Paula, que é linda a música, inclusive, mas é do personagem Charlie Brown, do Charlie Schultz, que é os Peanuts, essa Eu coisa. espero que com o tempo eles lembrem menos do desenho animado E mais de mim. você. Estamos totalmente de acordo. Vamos lá, o filme. Eu acabei vendo um filme seu e ficou com a música do I Don't Know What to Do With Myself. Ah, sim. O dia inteiro hoje. Graças a Deus eu perdi agora, já não estou me lembrando mais, mas eu fiquei o dia inteiro cantando ela. Do Burt Bacharach, É. essa música. E aí conta do filme do Vermelho Russo, já que a gente está na Rússia aqui. O Vermelho Russo é o seguinte, eu estava quando eu estava terminando, eu estava montando o meu longa anterior, e eu estava lendo a Piauí, que é uma revista que eu gosto muito, que numa época publicava uma série de diários, até eu publiquei um também, de diversos tipos. Tinha um cara que trabalha na plataforma de petróleo, um vendedor de coco, e um dia tinha um de uma atriz, que por coincidência eu conhecia, narrando a viagem dela e da melhor amiga para Moscou, para estudar teatro, Stanislavski e tal. Estavam ali meio deprimidas,
fazendo teatro para 10 pessoas, assim, meio tristes, falaram, vamos para a Meca do teatro, que é a Rússia, estudar. E aí ela narrava essa viagem, que era essencialmente uma história de uma relação de duas melhores amigas, que começava a azedar no meio, porque dividindo alojamento, com neve, sem poder... Uma gostava de um cara, queria trazer, a outra não queria emprestar o quarto, enfim, confusões. E elas faziam, no curso, o Tio-Vânia, que você fez, né? Fiz. E então disputavam o amor do mesmo homem. Uma fazia o papel da feia, a outra da bonita, e aquilo começou a interferir também, essa disputa em cena. E ela contava isso no... E ela contava tudo isso. E aí eu fiquei encantado com o texto. Liguei para... Eu não tive a ideia de fazer o filme tão rápido, assim. Demorou um tempo, aquilo ficou na minha cabeça. Um dia eu falei, nossa, isso dá um... E aí fomos fazer o filme com elas. Então é muito louco, porque elas meio fazendo elas, mas são personagens, mas não são... Tem horas que nem eu sei o que está acontecendo ali. Porque, evidentemente, o fato delas já terem essa relação e terem tido essa vivência anterior, fomos até a Rússia. Você se meteu numa enrascada, não foi? De um certo ponto de vista? Total. Todo mundo falava, você tá maluco, né? Porque você escolheu uma coisa difícil, né? De fazer, Difícil. que é... Difícil, mas não tanto, porque também já vinha... elas estavam muito... Eram personagens que elas estavam se preparando desde que nasceram para fazer, né? De certa forma. E... Era meio que eu só ia meio guiando, não fazia muito, a coisa acontecia, a combustão entre elas, era a química muito forte entre elas. Né? Foi complicado você conseguir ir filmar na Rússia, quer dizer, a produção foi cara, foi especialmente mais complicada. É verdade que você gosta de viajar, né? Porque o outro filme era no Uruguai, né? Quer dizer, você deve estar pensando agora na Ásia. Não, eu gosto de filmes, eu gosto como espectador, aparentemente, de fazer o personagem fora do seu habitat. Eu acho que você fica num lugar de vulnerabilidade. É muito interessante, assim, quando você está deslocado. Então, esse deslocamento já é um lugar que me interessa. Acho que isso me interessou no relato dela também. O menino russo que ela queria paquerar e não conseguia falar, e ele não conseguia falar com ela. E o professor, que era um carrasco, e era tudo através do tradutor. Enfim, tinha algumas circunstâncias assim. Mas não foi tão difícil, não. O filme é um filme de baixo orçamento, porque eu filmei como se fosse quase um documentário, né? Então, éramos pouquíssimos, a equipe. Morávamos todos num alojamento que, quando eu fui na viagem original, era um alojamento estudantil. Nenhum alojamento estudantil russo quis nos receber, porque eles são muito desconfiados, né? Então, eles achavam que a gente ia roubar eles, ou falar mal deles, ou sei lá, qualquer coisa. E um dia a produtora local falou, olha, tá difícil e tal. Eu falei, olha, um hotel não vai dar, porque não tem nada a ver com filme, a gente ficar num hotel, filmar num hotel, fingir, eu queria uma coisa verdadeira. E ela falou, tem esse lugar muito interessante, vamos lá ver. Aí eu cheguei e era um retiro dos artistas do cinema soviético. Caramba, que legal. Então tinham atores, tinham gerentes da estatal de cinema soviético, diretores de fotografia, todos meio na última etapa da vida. Todos muito velhos. Todos muito velhos. E aí eu achei que aquilo dava uma dimensão interessantíssima, porque elas estavam ali meio alheias àquilo, era meio eu sou você amanhã, Tá. dava um ar Claro, de... claro. Então moramos todos lá nesse alojamento. Quanto tempo vocês ficaram? Um mês. Ah, legal. Foi curto, quer dizer, foi intensíssimo. Foi intensíssimo. No inverno russo ou no verão? No filme é inverno. Na vida real, por sorte, a gente pegou o final do inverno e o começo da primavera, que só, enfim, altera de menos 30 para menos 5. 25. Porque tem umas cenas de neve. Tem. Nós estamos com uma colega aqui, a Beth, que viu o filme ontem. E ela estava falando que é muito engraçado. Pois que o começo, você chora de rir, porque as peripécias delas é muito engraçado. Foi de propósito, assim? Não, o texto da Marta é uma atriz, a Marta não, ela é engraçada, ela é meio clown, assim, e ela escreve dessa maneira engraçada, e eu achei que tinha humor. Mas aí, quando a gente filmou, tinha algumas cenas que eu falei, vão rir. Aí, na primeira sessão aqui no Festival do Rio, as pessoas parecia que era Minha Mãe é uma Peça. Eu falei, gente, mas eu comecei a achar bom, né? Porque rir é sempre bom, né? As pessoas começam rindo, parece que depois elas não continuam rindo muito, não. Aí quando a relação vai azedando, elas vão ficando mais quietas. Mas... Agora, o Nelson, olha isso, Nelson, desculpe, baixou um Nelson. Daniel, olha só, essa ideia de ir para a Rússia, vocês não acham uma coisa muito anacrônica, não? Essas meninas de hoje quererem ir para a Rússia, fazer curso de Stanislavski? Não, de jeito nenhum. Interpretar porque Tchekhov? junto com os ingleses, eles são os melhores que tem. São mesmo, São quer dizer, mesmo, elas estão... Você vê um russo fazendo o Tio-Vânia, você vê um russo fazendo, você fala, peraí, esses caras estão improvisando? Não, não estão. Eles estão... Atuando magnífico. Eles são incríveis. Os russos e os ingleses
acabou pro resto. Tá. A gente fica lá atrás. Então, ir para a Rússia... É básico. Ver os caras... Você pode viver sem, mas eu bacana. imagino que seja incrível. Porque na minha geração, eu me lembro do pessoal indo para Berlim para ver o Berliner Ensemble com Brecht, entendeu? Isso é o que eu acho que deve ser anacrônico, então. Não, nem é também não, né? Também não. Acho que muitas vezes o que a gente precisa também é passar pelo Brecht. O Brecht continua sendo, eu acho... Quer dizer, não, mas o Berliner Ensemble continua sendo... O Berliner Ensemble em si, eu não sei. Pode ser que ele tenha, de fato, envelhecido e virado... as poucas coisas que eu ouvi falar, parece que ele virou uma espécie de museu do Brecht. Aí não tem nenhum interesse, realmente. Que o próprio Brecht dizia que o teatro dele tinha que ser transformado. Ele não estava fechado. Exatamente. O teatro nunca pode, não tem como você fechar. Pois é, por isso que eu fiquei achando que o Stanislavski e a Rússia... Mas todas essas técnicas perseguem um momento do ator que vale a pena perseguir. Olha só, Charlie, desculpa. É porque eu queria passar o vídeo para a gente saber um pouquinho do que a gente está falando, tá? Vamos passar, Emília, só para um pedacinho? Станиславский называл его так: «Как стать другим, оставаясь самим собой». Oi, mãe, cheguei. Estamos na Praça Vermelha. Quem tem boca vai na Rússia? Baranga, Mor, Marta. Que baranga? Baranga. Olha pra ela. Eu já conheci a Marta de vista, mas foi ali que a gente ficou amiga mesmo, fazendo teatro. Você quer ser sempre o centro das atenções. Eu quero Você é uma amiga egoísta. Vocês ficam com o peitinho entre vocês? Eu acho que eu sou atriz porque eu quero ser amada. Se eu pudesse pegar essa nave aqui para qualquer lugar do mundo agora, pra onde seria? Vocês ganharam o prêmio de melhor roteiro no Festival do Rio. Um roteiro que foi totalmente... Construído por vocês? Não, foi, mas a gente escreveu baseado no diário, aí eu queria deixar muita coisa em aberto, porque vai filmar num lugar tão distante, tão maluco, tão diferente. Você gosta muito de teatro, Charlie? Eu gosto, porque eu fui ator uma época, quer dizer, sou meio Você ator, é sou meio ator, ruim, né? mas às vezes me chamam pra alguma coisa. A última coisa que eu fiz, até esse último filme do Babenco, eu fiz, eu e William Dafoe só, eu faço tenho, sei lá, 8 falas, mas são só eu e ele. Imagina o meu nervosismo, né? Eu sentia que ele olhava com pena, assim, pra mim. Então, mas eu estudei muito e tal. Aí eu me dei conta que não era tão bom e as coisas evoluíram. Mas eu gostava muito. E um dos motivos que me interessou, o forte do filme é a relação das duas, é uma história de amizade, o que a torna muito universal. Acho que é por isso que as pessoas riem e tudo mais. Não é assim um tratado sobre teatro, nem Tchekhov, nem nada. E porque são duas atrizes jovens, né? A gente... Mas eu gostei muito disso porque eu acho que o ator, de alguma maneira, sei lá, você pega um cantor, por exemplo, tem que ter afinação. Claro, tem exceções, mas é a nota tal, chega, sustenta o range, né? Como é que fala? Extensão vocal, blá, blá, blá. Ou escritor, ou pintor também, a técnica. O ator tem tudo isso, mas é muito menos visível, né? Você vê um bom ator e você não entende muito bem. E ninguém sabe muito bem, né? Todo mundo conhece o trabalho do ator, mas acha que é fácil. Vou ali fazer uma novela. Ninguém entende o que vem antes, né? E nem bem o porquê de tal ator ser tão incrível, o outro não. Que é um pouco que essas técnicas todas perseguem, que é chegar num estado em que é muito difícil, às vezes, para qualquer ator chegar, e alguns caras chegam naquilo sem pensar. Quer dizer, sem que a gente se dê conta de eles se dê conta, eles também, né? Tem eu vou ali tá bom. Agora, criar esse estado no ator, você precisa... se ele não tem naturalmente, você precisa treinar. E aí, Charlie, tá em que cinema? Estreia amanhã em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Niterói. Deus te ouça, tá bom. Um circuito Balneário ótimo. Camboriú. Que maravilha. Ué, o que mais? Não, eu achei ótimo. Moscou, achei inusitado. Moscou, acho que em agosto, estreia. Então, espero que vocês gostem. Maravilha, maravilha. Vamos para a Rússia, de novo. Vamos voltar e voltar. E aí a Isadora... Então, tá tão no tema, todo esse tema. Impressionante. Né? Muito nesse tema, porque
Primeiro, a coisa do corpo, né? Acho que o pensamento da Isadora era o corpo como um todo. Você, como indivíduo, é seu corpo, suas sensações. O seu RG não te representa, né? O seu CPF. Mas o seu corpo dançando no espaço, na sua dança, te conta de um estado que talvez seja o seu DNA mais profundo. Né? Das suas sensações, da sua verdade, dos seus medos, das suas doenças e da sua possibilidade de cura. Isso não quer dizer que a gente vai sair dançando por aqui como ela fazia, com uma roupa grega. Pois é, Melissa, como é que você chega? Porque não é a tua geração mesmo, isso é comecinho do século XX, né? 1920, não é isso? Como é que você chega na Isadora? A Isadora chegou em mim quando eu era criança. Por sorte, eu fazia uma aula de balé na escola Ruth Rachot. Você é bailarina? Não sou. Você é dançarina? Todo mundo acha, mas não sou. Eu gosto do trabalho corporal. Tá. Eu acho que eu acredito na formação do ator. Então, isso que eles disseram é um segredo que você não vê, mas por trás tem estudo, tem história. E então eu tenho essa formação, esse olhar que eu acho que como o processo curativo, como um médico chega mais perto de um paciente, eu consigo chegar mais perto do ator, eu como ator e atriz, e quando eu dirijo ou preparo fisicamente alguém, através do corpo. Tá. Para mim é mais fácil acionar sensações, essa linguagem corporal, temperaturas, não verbal que ela estava falando. E depois a gente vai para o verbal, tudo porque bem, a linguagem é tudo, teatro né? Não tem como, né? Mas a gente aciona. Eu fiz um trabalho com o Rei Lear do Juca de Oliveira, de preparar o Juca. Isso. Imagina, aquele ator cheio de potencial. Ele fazia um monólogo em cima do Rei Lear. E era mais fácil espacializar com o corpo. Você põe a visão, você põe, né, as sensações, enfim. Mas eu fazia uma aula de balé quando era criança e era uma professora negra chamada Penha que dava aula de Isadora. A aula consistia em botar a gente para dançar, correr e brincar, com lenços. Então, aquele nome ficou em mim desde pequena. E eu trabalho com Elias Andreato, que é esse diretor, ator, uma pessoa... Que dirige o espetáculo de vocês. Dirige o espetáculo. E eu tinha feito com ele o Camille Rodin, que era uma invenção nossa também, de fazer a história da Camille Claudel e do Rodin, que a gente faz até hoje, acabamos de fazer, a gente faz há 5 anos, eu e o Leopoldo Pacheco. E depois, nos ensaios do Camille, o Elias falava, eu gosto do como você brinca com o seu corpo, porque lá a gente botou também as esculturas e tal. Ele falou, vamos falar sobre a Isadora? Então, foi o Elias que abriu um portal na minha infância. Eu falei, nossa, é precioso para mim, é uma lembrança de uma sala de balé com uma luzinha vindo da cortina e lenços e movimentos. Porque, Melissa, é um livro que na minha geração a gente lia direto, é a minha vida dela, que chama, né? A gente lia direto. E... não tem nenhum registro cinematográfico da Isadora. Tem esse filme feito em cima, Tem né? um filme. Com a Vanessa Redgrave. Não, eu sei, mas dela dançando... Documental mesmo tem... Tem fotos? Segundos, não, tem segundos. Chega a ter fotos? Tem segundos dela? Mas é muito pouco, muito pouco. Filme antigo. Que não chegam a dar ideia, a gente supõe, né, um pouco, a gente idealiza um pouco. Ela deixou, a irmã principalmente, deixou desenhados os movimentos. É uma partitura corporal mesmo. Então, os movimentos são bem conhecidos, ela continua numa fundação da Isadora Duncan, mas a gente não entrou muito por aí. O que eu queria, depois do Camille Rodin, era continuar fazendo nessa linguagem de teatro, dança, música ao vivo, que a gente põe um piano junto com a gente. E o que me encantou na Isadora é essa liberdade que eu, às vezes, como mulher, não tenho. Essa minha geração, né, as nossas mulheres anteriores falavam muito disso, e a Isadora é um referencial, né, da aceitação do corpo, né, e que eu me sentia muito mais reprimida. Então, ela era muito mais desafiante para mim do que a Camille, que é neurótica, parecida comigo, do que tentar esse grito de liberdade. E tinha um aspecto dela, que é o que mais mexeu comigo, é a questão política. Eu tenho uma mãe que trabalha com crianças que vêm machucadas. Ela tinha engajamento político, muito Isadora? grande. Ela entrou para a Revolução Russa acreditando. Esse é o envolvimento dela na Rússia, nesse então. sentido. Depois dela perder já a escola dela no pós-guerra, enfim, ela começa a sofrer muito e a Rússia oferece de refazer essa escola. Então, ela vai para o sonho mesmo bolchevique. E dá tudo errado. E dá tudo errado. E aí era difícil como colocar no texto esse que deu errado, porque eu também fui criada ouvindo que não era bem assim, não deu tanto errado. Não pode dar errado, nem heroína não pode dar errado. É o sonho político. Aí a gente botou na voz dos poetas, né? O Mayakovsky, que acaba se suicidando, o ex-marido dela, o Yesenin. Mas a peça, na verdade, ela faz conta a vida dela toda, com dança, a gente dança e canta. São dois planos, né? O Daniel entrou para
engrandecer generosamente o espetáculo. Porque... Mas engrandece muito mesmo. Muito, uma presença maravilhosa. Não, pera um instantinho que eu vou pro intervalo. Tá que bom. aí essa história nos interessa. É um engrandecimento que o Daniel... É nobre. Importante. Nós vamos para mais intervalo, a gente volta para o último bloco do programa daqui a pouco, sem censura, já com vocês. Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de cinema, de teatro, de música e dos cuidados que a gente deve ter com a pele. Bruno? A gente tem pergunta, mas vamos deixar para o Face? Vamos. Depois no Face a gente pergunta para todo mundo. A gente faz uma consulta assim grande. Aguarda depois. Vamos voltar para Moscou aqui rapidinho. Vamos lá. Aí nós estávamos... Ela já tinha morrido? Não, ela estava lá infeliz na Rússia. A revolução não dá certo e ela volta para Nice... desesperada, escrever um livro para tentar salvar as crianças, porque ela, de fato, tinha mais de 100 crianças russas com fome, com frio, que ela precisava... A escola era uma escola de vida, as crianças moravam lá. E então a gente fez esse recorte, era o que contar, como contar, né? Então, dentro dessa linguagem de dança e de música ao vivo. E aí a gente fez esse recorte, que é um gorro vermelho que ela ganha da mãe, que a grande musa inspiradora ali é a mãe. E esse gorro acompanha ela até a Rússia, que simbolizava só uma força e depois ganha uma força política. E quando ela volta para Nice, para escrever essa biografia, a gente ficcionou. A peça começa ela encontrando esse editor, que não existe na história. Eu tinha muita... Sim, mas é bacana porque, né, Daniel, como ela escreveu a biografia dela, tem até um certo sentido ter um editor que vai... E o que você faz? Você fica questionando ela? Você é um fã? A gente tem um truquezinho, uma brincadeira, que é um jeito de fazer ela... contar naturalmente a história que ela, na verdade, não quer muito no começo da peça. Ela está cansada, ela está triste, ela está preocupada e tal, e ele vai cutucar ela mas eles acabam para falar, e ela acaba... E eles acabam criando uma relação assim, efêmera e tal, mas... real. Eles discutem coisas e o diálogo é com você, né? O diálogo é quase todo comigo. E abre um outro plano com os irmãos, que é o Beto Alencar e a Patrícia Gaspar, que dançam com você. Que é a família o clã Duncan. E com ele tem um mistério na peça que depois se revela, ele não é exatamente quem a gente pensa que é inicialmente. Então é uma discussão e ela acha que ele é... E tem uma história que eles queriam vê-la... Eles queriam vê-la como uma mulher sensual. E ela não quer se vender como mulher sensual, porque a sensualidade veio naturalmente. Ela ficava nua por baixo das roupas, tinha toda uma... Mas ela não quer se vender desse jeito. Né? E ele percebe que ele precisa ajudá-la. Se não for desse jeito, ela não vai conseguir o que ela precisa, que é dinheiro. Então ele parece um estúpido, mas depois a gente descobre que não é. Então tem uma discussão sobre sensualidade, uma discussão sobre os artistas, porque a gente descobre que ele também tem um segredo ali como artista e também está lutando. A gente fala da comercialização na arte, ou aquele artista intocável, e da sobrevivência. Legal, porque estão em decadência, os dois, e precisando viver. Bonito. E ela sem querer sair daquele lugar, e ele também não querendo ser chamado de um idiota só porque ele se vendeu. Que é uma questão atual. Agora vamos lá. Que dia, que horas, que teatro? Terça, quarta e quinta, 9 horas, no Teatro dos Quatro. Só até quinta que vem. Só até a terça, quarta e quinta. E está acabando. Vocês estão vindo de uma temporada em São Paulo de muito sucesso também. Fez uma também. temporada em São Paulo, fez um pouco no Rio e agora voltou. Fizemos BH. Fizemos BH e agora... Deixa eu passar o videozinho para a gente ter uma ideia e depois a gente conversa com a Tânia, senão não vai dar tempo. Vamos lá, Emília. Me parece que nunca existiu só uma, mas muitas mulheres dentro de mim. E nesse momento a minha alma prefere ficar distante de todas. Ela insiste em não querer tomar partido de nenhuma delas. Sinto muito. Você deve ter bons motivos para publicar as suas memórias, não? Eu tenho procurado um bom motivo para viver. Europa! Aqui vamos nós, pintores, escritores, bibliotecas, museus. Mas que brilhante ideia minha cruzar o oceano num barco de transporte de gado. Ah, brilhante! 2 semanas sem nenhum dinheiro, com um monte de animais rugindo, se debatendo, o frio e o fedor que eu nunca mais vou esquecer, a ruína completa. A luz adora
Eu fico muito impressionada com a figura da Isadora, porque ela teve uma morte tão teatral quanto a vida toda dela. Vocês falam da morte também? Chega na morte? É impossível, né? Mas não vou contar para vocês não sabem. Que não A gente sabe. chega simbolicamente lá e quem sabe. É muito, muito impressionante. Maravilha. E aí, Tânia, qual é o seu vínculo com a Rússia? Porque aqui, o programa de hoje não tem vínculo com a Rússia. Você, pelo menos, é de esquerda? Já melhora. Não, meu nome, né? O meu nome, origem... Tânia! Muito de obrigada. Tatiana. Inclusive sem acento. Minha Tânia, marido sem acento. Muito bom. Estamos salvas. Então. Vamos lá. Eu gostei muito de uma música que você canta no seu CD de origem, que é esse que você está lançando agora, que é o Não Vim Aqui Para Chorar. Que maravilha saber que você gostou, porque está fazendo sucesso. Eu adoro a letra, entendeu? Poxa, tem uma feliz. coisa de mesa de bar, tem uma coisa tão coloquial nesse samba. É você que faz as letras e as músicas. Nesse CD eu fiz todas as letras em parceria. Urgência com a Lindóia Hennig, tá? E o Luiz Carlos de Souza. Me acovardei com o Gilson Peranzeta. Eu não acredito que isso aconteceu, mas aconteceu. Na verdade, ele canta comigo. Quem mais? Tem várias. Não, Comendo Chocolate, essa eu não ouvi. Comendo Chocolate, eu fiz sozinha. Fiz sozinha, acho que quando eu explico. Olha só, gente, vocês sabiam, ela é jornalista, premiada com o Prêmio ESSO por causa de um artigo sobre uma situação nuclear. Energia nuclear. Sobre a energia nuclear, um problema de contaminação nuclear. Simplesmente assim. Aí, 15 anos atrás, ela resolveu cantar, porque ela já cantava. A história vem lá da minha infância, né? Com meu pai, que era músico, tocava na Rádio Nacional, nos programas do Ari Barroso, cavaquinho. Então, eu vim, né, 6, 7 anos, já cantando samba, sempre samba, com o papai nas festinhas, nos clubes pequenos de Niterói, e assim foi. Então, eu canto desde pequeno. As pessoas falam, sabe, você decidiu, depois de jornalista, cantar? Não, gente. Você sempre cantou? Sempre cantei. Aliás, Vera, eu não podia ver o microfone, essa é a verdade. Eu cantava, botava o microfone na minha frente, eu queria cantar, então eu cantava Cartola, Nelson Cavaquinho, desde pequena. Então, e essa coisa da... Gostaria de falar que esse disco ele foi produzido pelo Gilson Peranzeta, tá? Mas que tem música minha também com Renato Fialho, com Beto Fininho, com PC Ribeiro, que acho bacana, né, falar os compositores. E a música... Porque são todas composições tuas, quer dizer, esse é teu primeiro CD, não é? Não é o primeiro é o Deixa Eu Me Benzer, que são 14 sambas inéditos de Wilson Moreira, Noca da Portela, Roberto Ferrão, vários, que eu gravei e todos inéditos. Mas eu já fazia a música, fazia letra, mas eu tinha... Vergonha? Medo de falar, de mostrar. Até que eu peguei nesse segundo CD todas as músicas que eu fiz e mostrei ao Gilson Peranzeta, que já tinha trabalhado no primeiro CD. Morrendo de medo, né? Eu falei, Gilson, olha, o máximo que ele pode dizer, não gostei, né? Foi o que ele fez. Ele disse, Tânia... Ele não gostou? Não, quando eu levei lá, primeiro eu deixei com ele, todas as músicas. Depois eu falei, se você não gostar, você me fala, porque eu não vou nem... Ah, não, eu diria o contrário. Se você não gostar, você não me fala. Não, mas se você não gostar, você me fala, porque eu vou abortar tudo aqui, não quero mais saber de fazer nada. Mas ele me chamou e falou, Tânia, eu sou igual criança. Eu sou muito sincera, eu gostei de todas as músicas. Eu fiquei muito feliz, né? Aí a gente começou a trabalhar. E a primeira música, a Moça no Espelho, eu tinha feito só a música. Boa também. Muito boa. E quem colocou a letra total foi a Giza Nogueira, que é simplesmente irmã de João Nogueira e tia do Diogo Nogueira. Então para mim foi assim uma alegria imensa, entendeu? Você é amiga dela? Você conhecia a Giza? Depois de um tempo, no samba, nessa coisa toda, todo mundo se conhece. Você conhece Vó Maria, que me abriu assim várias portas, Viúva de Donga, né? Nelson Sargento, que é... E você vai citando as pessoas nas músicas. Exatamente. E essa música que você gostou, que você... Maravilha. Não, eu adorei mesmo, gosto muito. E você fala do Nelson. Falo do Nelson Sargento. Fala da Vó Maria. Vó Maria, Donga. Então, sabe? E essa música é interessante, que eu entrego assim um CD sem saber, né, o que a pessoa vai... O retorno, né? E, em geral, essa música emplaca, as pessoas gostam. Por isso que me surpreendeu você gostar exatamente dessa música. Porque é o que está agradando mesmo, as pessoas estão eu tenho uma amiga no interior que ela comprou o disco, levou e canta lá nas Serestas de Conservatória. Essa música ela está cantando direto lá.
Você vai fazer um show, alguma coisa? Como é que vai ser isso? Eu queria falar, convidar todo mundo, né? Você, todo mundo aqui convidado. 25 de maio, no Cariocando, no Espaço Cultural Cariocando, no Catete. A gente vai cantar todas as músicas, né? Eu, Kiko Chaves, que é o violão, Gabriel Buzunga, Rafael Nogueira, que é o cavaquinho. A gente vai cantar todas as músicas e outras músicas também. Eu também continuo fazendo música, né? Felizmente. Então, todo mundo convidado. E o importante também, Vera, é que esse CD, os dois, eles agora estão nas plataformas digitais. Pela Cedo Rosa, tá? Que é uma empresa... Quer dizer isso, tá nas plataformas digitais? Quer dizer que a gente vai no YouTube, tá lá, é isso ou não? Todas as plataformas, Spotify, todas. É só acessar até pelo celular, que é garotada agora, todo mundo faz. Quer dizer, aí você não vende o CD, é isso? Vende também as músicas, mas você tem acesso geral às músicas e pode também comprar para colocar, sei lá, até gravar em casa, colocar no dispositivo. Eu vi os seus curtas na coisa, mas os longas não vi. Eu vi o teaser da peça, mas não vi, né? Nessas plataformas que mas você vê, aqui em todas os Spotify e todas as outras plataformas, você aciona pelo Cedo Rosa, tá? E você tem acesso na hora. Todos... Tá. Hoje você não vai cantar ao vivo, porque você não trouxe nem violão, nem música, não sei o que. O DVD, né? Eu trouxe o DVD, mas, gente, é mais um motivo para voltar aqui, né? Eu acho também. Vamos fazer isso. Vamos fazer Então tá, olha só, deixa eu agradecer então aos convidados e vou pedir depois para passar o DVD. Queria te agradecer muito a sua presença, adorei, ao Charlie, a Melissa e ao Daniel, muito prazer, muito sucesso. Márcia, foi um prazer enorme. Vocês espero que fiquem conosco, se não, se vocês estiverem aqui, tudo bem também. Agradecer a vocês que estão em casa, que nos acompanharam. Se você estiver na TV Brasil, fica conosco, porque o cenário econômico do Adalberto Piotto vai entrar no ar daqui a pouco. Às 11 da noite de hoje é que quarta-feira, né, tem a tal faixa Quarta Conhecimento, vai ter um filme brasileiro que se chama Uma Longa Viagem. Agora, se você quiser ficar no Facebook conosco, o programa continua mais 10 minutos, tá? E a gente vai agora, para terminar o programa, a gente vai ouvir Tânia Malheiros, mas aí é vídeo. Até amanhã, 5 da tarde. Eu não tinha medo de amar, muito menos de errar e de pedir perdão. Eu não tinha medo de enfrentar dia mais longo que há na solidão. Eu não tinha medo do escuro e seguia seguro no sonho de alguém. Eu não tinha medo de nada e foi nessa estrada que perdi meu bem. Eu me acovardei, eu me acovardei. Eu me acovardei, eu me acovardei, eu me acovardei. Eu me acovardei, eu me acovardei. Eu me acovardei, eu me acovardei, eu me acovardei. Eu não tinha medo de amar, muito medo de errar e de pedir perdão. Eu não tinha medo de enfrentar dia mais longo que há na solidão. Eu não tinha medo do escuro e seguia seguro no sonho de alguém. Eu não tinha medo de nada e foi nessa estrada que perdi meu bem. Eu me acovardei, eu me acovardei. Eu me acovardei, eu me acovardei, eu me acovardei. Eu me acovardei, eu me acovardei. Eu me acovardei, eu me acovardei, eu me acovardei. Olha só, a Tânia está nos dizendo que nesse pedacinho do vídeo que acabou ali, o Gilson cantava, não cantou. A gente vai ficar tendo que chamar o Gilson, você, tudo para mostrar tudo isso aí que vocês estão fazendo. Me diz uma coisa... Ele fez a música comigo e pois cantou. E tá linda a direção musical do... ele é. Me diz uma coisa, a gente Deus, disse... Eu não falei o que você não falou? O Gilson, eu não falei. Falou sim, gente, falou 3 vezes. Você estava tão preocupado e pediu que você falou demais até. Então tá certo. Não, mas no caso dele nunca é demais. Não, tô brincando, imagina, o Gilson é super gente fina. Você acabou dizendo onde que vai ser o show, falou, né? Falei, né?
Então tá, vamos às consultas com Dona Márcia. E a internet tá consulta, mas É prometido. só consulta que tem? Eu não acredito nisso, gente. Não, tem pra A gente não se dizer que mata eu aqui fazendo selecionei cultura. só consulta. Tem um fã do Daniel aqui, o Alex. Ele diz, acho que por conta da caracterização. A caracterização é pra novela, né? Ele fala que acha que você ficaria incrível por conta da caracterização como Antônio Conselheiro. Ele fica a dica, ele é seu fã desde o bem-humorado Pequeno Dicionário Amoroso. Que bom. Aí, o Alex. É um bom personagem. Né? Uma história interessante. Porque ele está fazendo um padre na novela das 6, né? É um padre, é super bonitinho. Que é um padre que não exatamente abandona a fé, mas ele resolve ficar com os índios. E é um momento ótimo de falar sobre os índios quando a gente tem toda a bancada rural decidindo o que vai fazer com as terras dos índios. Quer dizer, as matanças de índio, o roubo de terra indígena que nunca parou, vão provavelmente aumentar e é um momento legal de ter uma novela dizendo, essa terra é deles e deveria ficar com eles. Então é genial estar fazendo isso nesse momento e ao mesmo tempo terrível ver que quem está ali lendo o Estatuto do Índio é o Ronaldo Caiado. E aquela galera que diz claramente, tem documentário com eles dizendo isso, dizendo, não, isso não é gente, isso aí deve ficar, deixa eles em qualquer lugar. Que, claro, é engraçado, né, que o brasileiro se reconhece pouco como... Eu acho que o brasileiro se reconhece... Como indígena, né? É muito engraçado. Você vai no Paraguai, né? É outra relação. Não se reconhece no indígena, fica se reconhecendo num homem branco que não é, mas a gente, nem mais nem menos. A gente, assim, historicamente, eu tenho a impressão que é isso mesmo, né? A gente passa o tempo todo fazendo essa imitação ruim de Europa, europeu, né? até um ponto, e agora de americano, que é pior ainda. A gente conseguiu escolher, inclusive essa coisa com os atores, né? A gente está virando um país que imita os atores americanos que sempre foram tão ruins quanto nós. Por que a gente não corre atrás dos russos e dos ingleses, eu não sei. Mas a gente é influenciado pelo cinema americano. Engraçado, eu gosto de ator americano, eu gosto de ator russo, eu gosto. O bom ator é bom ator, né, Daniel? Não, os grandes atores, se você pegar grandes atores americanos, eles são grandes atores, eles são grandes atores. Mas se você pegar o ator que não é o protagonista, que não é aquele que... O nível dos russos e dos ingleses não tem em outro lugar. Na verdade, o que a gente gosta é do respeito ao teatro, né? Nesses lugares. Isso que as meninas acho que também foram atrás. Um lugar onde o teatro... Se você quer matar pessoas, você joga uma bomba no teatro. Aqui é o contrário, tá vazio. Isso é muito gostoso para o ator. Você ir para um lugar onde não se questiona a importância. Olha, daí foi muito esperto da sua parte. Eu não tinha pensado nisso. Não, isso pra gente é um deleite. Algumas capitais que estão aquecidas culturalmente e educacionalmente, a gente vai e o teatro enche. Porque o teatro é feito em camadas, né? Em Nova York você vai, o teatro está lotado também. Mas sabe que, retomando isso que ele falou, o mestre russo lá que dava aula falava assim, todos os bons atores de diferentes países são diferentes. Todos os atores ruins de qualquer país são iguais. Eu acho que deve ser por aí. Mas isso tem uma coisa louca com os americanos, que é o que mais me incomoda, é que a gente erra muito, como ator brasileiro, por exemplo, troca o texto, fala besteira, fala sem ouvir e tal, e os americanos erram muito menos, mas eles também acertam muito menos, porque estão todos dentro da... O americano tem essa coisa formulaica, tudo vira fórmula. Então, eles já avacalharam o Stanislavski completamente, fizeram um negócio que arregou num... Americanizaram, né? E fizeram fórmulas. Eles transformaram o que é um processo de escuta, de autoescuta, né, químico quase, de corpo e... Transformaram numa fórmula. Aí você pega, você vai fazer o Júlio César, você passa um mês vivendo como Júlio César, comendo a comida. Isso para um ator não adianta porcaria nenhuma. Não é isso.
Não é isso que vai fazer você fazer um Júlio César. Bom, agora você bota o Marlon Brando para fazer o Júlio César, deixa ele lá um mês, ele fica lá um mês, na hora que da ação, ele faz o que está na cabeça dele. E vai sair sempre bom, né? As duas atrizes, elas gostaram do curso, que a verdade, a história verdadeira. Sim. Elas É engraçado, gostaram? na história, parte do meu interesse foi que na história verdadeira, esse professor russo, uma época, vinha para o Brasil no Teatro Escola Célia Helena e tal. E nessa minha época de ator, eu fiz esse curso lá. E ele acabava comigo, eu não conseguia nem falar 3 frases. Então eu detestei ele, mas eu achava a cena engraçada. Ele com a tradutora, ele aquele homem russo, chegava às vezes meio grisalho, parecia um russo. E aí eu Tomou vodka. Chegava meio de vodka e ficava falando, cagando uma regra. Mas elas amaram, tanto que foram para lá, acharam muito bom. Ah, tá, depois foi isso. Vamos lá, Vamos lá, a nossa consulta. Maria Hilta Celestino, ela quer saber sobre picada de inseto. Essa semana ela tomou 3 injeções, teve manchas vermelhas e grandes e coceira. Ela tá com medo da febre amarela. Picada de inseto. Ah, tem gente que tem reação mesmo maior à picada de pernilongo. Pode ser uma área pequenininha, mas pode fazer área imensa e continuar coçando. E tem tratamento. Você pode fazer vacina, pode diminuir a sensibilidade para essa picada, né? Esse antígeno que está entrando na pele, você começar a diminuir através de vacina. E também, na hora, evitar coçar e usar uma pomada com cortisona para evitar a coceira e não inflamar. Mas isso tem jeito, é fácil. Olha aí, Roberto Souza, ele comenta assim, assistiu Sem Censura no Cair da Noite no sofá de casa, já é uma maneira de relaxar e desestressar no corre-corre do dia a dia. E aí ele completa, a ansiedade e os cabelos brancos em pessoas novas pode estar relacionada ao estresse? Cabelo branco é interessante, porque tem uma questão genética, né? Tem famílias que, historicamente, uma pessoa começou com cabelo branco 20 anos, aí você tem outros casos na mesma família, né? Mas também tem... Você começou com cabelo? Com 12, pois não sei como é que meu cabelo não está completamente branco, eu comecei com 17. Você tem cabelos brancos? Vários. Tem vários, Eu já era para estar... Olha só, vocês são muito bonitos, acho que isso não representa um problema. Mas isso tem a ver com... Mas a gente ouve paciente falar quando... muito comum, quando teve um choque ou passou uma... Eu mesma, tá aí, lembrei. A minha mãe tem 90 anos e tem pouco cabelo branco. Eu fiz 60 e tem pouco cabelo branco. Você fez 60? Cara, você está muito melhor do que eu, que sou muito mais velha, mas assim, eu tô chocada. Agora virou moda. Todo mundo bacana aqui. Os presidentes, né, jovem, quando o Obama mesmo entrou, o cabelo preto... isso é impressionante. Mas isso é muito visível. Operou o coração ano passado. Pra caramba, meu filho teve que operar o coração aí ano passado. Pronto, né? Aí eu comecei a ver um monte aqui. Eu falei, olha, Bernardo, você é o culpado. Eu tô cheio de cabelo branco. Mas tudo bem, eu acho que dos males o menor. Cá entre nós, psoríase, acne, etc., seria muito pior. Mas aí, pegando esse tema do cabelo, desculpa me meter, eu queria saber uma outra coisa. A queda de cabelo é genética e estresse? Tem várias causas. Nossa, é um panorama. mundo. É um inferno. Você tem que investigar bem. Primeiro, você tem que afastar as causas orgânicas, né? Saber se tem deficiência de ferro, tireoide, B12, uma série de coisas. E também, depois de feito isso, você aí vai para a área de estimular. E tem a alopécia androgenética, que ela também quer na mulher e na menopausa, que você começa a perder estrogênio e você começa também a ter a carequinha do, Cara, é inacreditável. Do lado masculino, a mulher também fica com pouco cabelo. Olha aí, olá, estou adorando, doutora Márcia, por favor, comente sobre, um trava-língua essa doença, hidrosadenite. Dizem que é uma doença da alma, eu tenho desde pequena, não tem cura mesmo? É a Denise Petri de Porto Alegre. Não tem nada a ver com a doença da alma, de jeito nenhum. É uma doença bastante estudada, é uma inflamação crônica das glândulas, dá mais na axila, mais em virilha, e incomoda muito, é um quadro bastante chato e hoje em dia tem medicações bem mais eficazes, são os biológicos, tem que ser avaliado e entrar com a medicação quando o quadro é muito intenso e tem cirurgia, para você ir drenando
aqueles É um túneis. excesso de suor, Não, isso? é como se fosse Isso é uma hiperidrose, eu acne. acho. Isso É uma acne, hiperidrose. cara, né? É como se fosse um processo inflamatório, pegando essa região nádega, onde tem as glândulas que produzem essa inflamação, e muito na axila. Então, a pessoa fica com Travada. secreção purulenta, dor, E dor. edema, nódulos. É muito chato mesmo. Porque eu E conheço é uma uma das menina que doenças suava que, muito nas mãos e ela no aplicou livro- botox. isso sim. Mas no livro outra fala coisa, da né? hidrosadenite dando vários transtornos emocionais, porque a pessoa não quer sair de casa, da fobia social. Ah, claro, aí, né? Você não quer se expor, né? Você está falando muito desse livro, eu queria saber que livro que é. Mostra. É porque ele chegou recentemente. É de psicodermatologia. Para você ver que é um nome que, na nossa sociedade brasileira de dermatologia, a gente chamava de dermatologia integrativa, para dar essa conotação que você estava estudando a pessoa como um todo, né? E nos Estados Unidos e na Europa é psychodermatology. Então, é uma área mesmo dentro da dermatologia. Mas no É um Brasil, viés. no Brasil, ela No Brasil, a nossa a Márcia Serra é a nossa representante. Nossa representante, mas isso está se expandindo assim, para outros lugares? A gente além do tenta, hospital? porque os congressos, próprios congressos brasileiros, a ênfase é muito esse modelo americano de laser, de máquinas. Por isso que eu vou mais para o europeu, onde você vê a pessoa... Não tem essa busca da beleza, aquela loucura que você não sabe nem o que vai propor. Tem uma conscientização do envelhecimento de uma forma mais saudável, Nossa, mais tão natural. bonito ela né? falar, porque tem tudo a ver com realmente o que a Isadora fala da beleza da alma. É a beleza da natureza. Ela fala que dançar não é fazer o gesto do balé. Dançar é sentir as ondas. Claro, é um papo que pra gente fica meio alternativo, mas que ele é curativo. É curativo. No sentido bem individual, ele é muito curativo, de você fazer esse reencontro com as suas dores e com a sua cura. Esse processo do médico escutar é uma coisa que a gente tende a perder com os especialistas que sabem, né? O cara que vai olhar... Muito técnico. Não, eu sou especialista no... Daquela busca que Coisa você do chegou joelho. ali com uma certa carência, né? Você mesma também pode esconder, mas o que une naquele elo é tão bonito quando a gente pode aí abrir e falar, sua alma está dolorida, sua alma está... E se colocar no lugar dessa pessoa, né? Que é a famosa empatia. A empatia. Que é diferente de compaixão, né? Eles fazem bastante diferença entre um Olha e só, outro. eu estou muito empática agora com os espectadores da peça de teatro da Medeça e do Daniel, que vão daqui a pouco estar esperando vocês. Se vocês chegarem atrasados, eles vão brigar conosco. A gente está aguardando vocês aqui. Isso não pode acontecer. Então vamos acabar o programa? Posso acabar? Cedo, Ok. Agradecendo a vocês todos de novo. O programa chegou ao final novamente. Amanhã estamos de volta às 5 da tarde, ok?